creio que Deus ele vai fazer na nossa vida uma palavra poderosa do pastor Malaquias, e agora eu creio que Deus vai usar grandemente o pastor Clemilson. Quero chamar ele aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos realmente num desafio muito grande quando nós tomamos aqui um tema como voltando ao princípio. Porque para voltar ao princípio, a gente tem que sair fora de todos os achismos para voltar diretamente para a palavra de Deus. E dentro desse tema, voltando ao princípio, eu coloquei aqui como um tema: endireitai as veredas, prepare o caminho do Senhor. Muito se fala em avivamento. Entramos no ano de 2023 com muitos moveres pelo mundo, mas algo que tem me chamado a atenção é que as pessoas desejam um avivamento, mas as pessoas não desejam se consertar. Para que haja avivamento, é preciso voltar ao princípio. Se não voltarmos ao princípio, não tem como ter um avivamento com sinais, prodígios e maravilhas do Senhor. Nós precisamos urgentemente nos consertar. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 5. Glória a Deus. Vou dar uma esticada aqui porque Deus falou muito comigo, eu escrevi um pouco. Mas, amém. Se cada um de vocês aí me der 5 minutos, a gente vai em frente. E eu tenho certeza que Deus vai mover e você vai ser tremendamente abençoado. Diga amém. Já fomos tremendamente abençoados com essa palavra de transparência, porque esse é o reino de Deus. É algo de transparência. Amém? Então, Deuteronômio capítulo 4, a partir do versículo 5, diz assim: vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Versículo 6 diz: guardai, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Amém? Nação sábia e entendida. Será que nós temos sido vistos dessa forma? Porque nós somos observados. Se o povo de Deus entender o quanto que nós somos observados, nós iríamos vigiar mais. Nós iríamos ter mais cuidado com as nossas palavras. Nós iríamos ter mais cuidado com as nossas postagens. Nós iríamos ter mais cuidado com as nossas opiniões. Porque muitas vezes nós, queridos, assumimos o papel de cristão, não nos envergonhamos de ser evangélicos, mas as nossas atitudes muitas vezes têm envergonhado o evangelho. Consegue me entender? Então, não adianta declarar que é evangélico se nós vivemos envergonhando o evangelho com as nossas atitudes. Nós precisamos voltar ao princípio. Se nós não voltarmos ao princípio, nós, queridos, teremos problemas na eternidade. Eu não estou falando de problema aqui na terra. Nós estamos falando de problemas na eternidade. Isso significa que automaticamente nós iremos nos afastar daquele caminho que nos leva para a eternidade. Em Efésios capítulo 5, versículo 27, ele diz assim: para
a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Irrepreensível. Será que nós estamos assim? Irrepreensíveis? Será que nós somos vistos dessa forma? Será que nós somos uma igreja sem mácula, sem ruga? Será que nós somos essa igreja de verdade, já que Jesus vai voltar e levar a sua igreja? Porque nunca se falou tanto da volta do Messias, nunca se falou tanto de um avivamento antes da vinda do Messias. Mas eu digo para vocês, queridos, que a igreja não está preparada para a volta do Messias. Nós temos que ser sinceros. A igreja não está preparada para a volta do Messias, porque muitos estão caminhando nas suas próprias opiniões, muitos estão caminhando nos seus próprios achismos. A igreja, ela precisa entender que ela precisa voltar ao princípio. Essa palavra, queridos, que hoje estamos ministrando, ela tem um propósito de resgatar os princípios estabelecidos por Deus em sua palavra. Deus estabeleceu um caminho para que o homem andasse, um caminho que nos levaria ao êxito na formação da família, em nossos ministérios, na nossa vida cristã, como em todo. Porém, o homem deixou de obedecer estes princípios, pecando, perdendo o domínio e o governo que Deus havia estabelecido para ele. O homem, ele quebrou o princípio da obediência, deixando assim o humanismo dominar e exercer governo no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. É isso que tem acontecido. O humanismo. A gente conhece tantas pessoas tremendamente usadas por Deus, mas de repente essa pessoa, ela começa a fazer uma faculdade, ela começa a trabalhar, ela está sendo de fato abençoada, mas ela perde o foco, ela começa a distorcer tudo, começa com opiniões erradas, começa a desacreditar nos seus líderes, nos seus pastores, começa a ler livros que nem tem que ler. A Bíblia, que nos dá o caminho da vida eterna, não lê. O livro da lei, que vai nos levar para a eternidade, nós deixamos de lado. Existem bons livros para você ler, mas o melhor livro para você ler é a Bíblia. Diga amém e dê um aplauso ao Senhor. Nós fugimos disso. Esses dias eu terminei de ler a Bíblia e comecei de novo. Sabe há quanto tempo eu faço isso? Eu tenho completando 19 anos que eu aceitei Jesus na Shekinah, na célula. E pelo menos 2 vezes por ano, uma leitura da Bíblia, estudando. Termina de ler hoje, amanhã começa tudo de novo. Porque isso nos dá vida. Isso não nos deixa nos sair da rota. Hoje, queridos, Deus nos faz uma chamada de retornarmos aos princípios, de onde nunca deveríamos ter saído, mas retornar ao princípio. Que princípios são esses? Que precisam ser restaurados dentro de nós? Que princípios são esses que precisam voltar de novo? Eu vou falar só alguns. Nós precisamos voltar ao princípio de caráter cristão. Princípio de caráter, que é a fidelidade curada
em nossas vidas. Eu lembro de um dia, isso fala de caráter, ali no Sindicef, o apóstolo Carlos, ele deu uma palavra, ele disse assim: você sabe o peso que você carrega, a responsabilidade. Ele diz assim: você que compra e não paga, você não tem caráter. E ele disse algo mais forte, aquilo me chamou a atenção, ele disse: se você tem comprado e não tem pago, nem diga que você é daqui, nem diga que eu sou seu pastor, porque eu não ensino isso. E muitas vezes a gente recebe isso como uma ofensa, e não como um tratamento. Por que não entende o tratamento de Deus? Sabe o que acontece? Quando a gente fala de princípio, essa palavra tem muito peso, a gente diz: estou indo embora. Isso deu comichão nos meus ouvidos. Eu tenho que ir. Eu não consigo ouvir. Deixa eu te falar uma coisa. As verdades que vocês têm ouvido aqui, essa verdade te liberta. Diga amém. Mas a mentira te aprisiona. Não adianta subir aqui e falar mentira. Tem que falar a verdade. Porque a verdade, ela veio para nos libertar. E a verdade é a palavra de Deus. Nós precisamos restaurar o princípio da obediência. A gente acha que não deve mais obediência a ninguém. A gente quer viver sem ordem, ou seja, em desordem. Precisamos restaurar o princípio da semeadura. Tendo consciência, queridos, do nosso plantio e da nossa colheita. Ou seja, nós precisamos voltar ao princípio das primícias, dos dízimos, das ofertas. Muitos pararam. Sabe por que param? Porque tem escutado mais pessoas desengrejadas na internet do que os seus pastores. Sai disso. Eu não estou proibindo você de ouvir uma pregação, mas tem pregações que não servem para você, vai trazer apenas confusão na tua mente e vai te tirar do propósito. Quanta gente que era fiel deixou de lado o princípio da semeadura, por estar ouvindo pessoas que não têm vida com Deus, por estar ouvindo pessoas que foram rebeldes com a sua liderança. Precisamos, queridos, restaurar o princípio da mordomia, mas trazendo para o mordomo. Isso quer dizer, eu preciso administrar o meu tempo. Eu preciso administrar aquilo que é colocado nas minhas mãos. Quantos líderes que deixaram de liderar a célula, porque Deus abençoou, com trabalho, ou com não sei o que, mas abençoou. E aí o que faz? Você tem sido um mau mordomo, porque tirou a sua célula daquele compromisso que você tinha. Abriu mão. Nós somos aqui na terra mordomos de Deus. E Deus tem entregado algo para nós administrarmos. Deus tem entregado células para você administrar. Deus tem entregado vidas para você administrar, para você saber cuidar. Não é para você abandonar. Isso a gente precisa voltar ao princípio. Somente voltando ao princípio, a gente vai conseguir, queridos, fazer a vontade de Deus. Fazer com que as coisas voltem a funcionar na nossa vida. Restaurar o princípio da santidade. Para alcançar, queridos, e atrair a presença de Deus, o trono de Deus.
Isso precisa voltar em nossas vidas diariamente. Sabe o que acontece? A gente quer ser santo na igreja. E não é isso que a gente somos ensinados. A gente não discute na igreja, mas vive discutindo por aí, dando mau testemunho. Sabe, queridos, não tem como buscar um avivamento sem estarmos nos santificando todos os dias. Acordou, se santifique. O que você faz que você acorda? Ah, pastor, quando eu acordo, eu escovo meu dente, tomo meu café. Ei, para aí um pouco. Quando você acordar, abra os seus olhos e diga: bom dia, Senhor. Bom dia, Espírito Santo. Eu entrego meu dia nas tuas mãos. Cuida de mim. Cuida da minha família. Cuida do meu trabalho. Lembro de um livro que a minha esposa leu faz muito tempo. Acho que deve ter lá por casa ainda, né? Acho que é do Benherri, né? Bom dia, Espírito Santo. Tremendo. Se eu não consigo dar bom dia para o Espírito Santo, dar bom dia para Deus, como que eu vou dar bom dia para alguém? Ele é um ser. Ele existe. Ah, eu senti o Espírito Santo. Converse com ele. Sai desse nível de só de sentir. E entra para um nível de intimidade e começa a conversar com ele. Porque vai chegar um momento que ele vai falar contigo. É só insistir. Precisamos, queridos, restaurar o princípio da fé. Porque muitos pararam. Irmãos, isso é fé. As células vão multiplicar. Diga amém. Aí uns dizem: será? Quanto tempo que a gente escuta isso? Olha, esse ano de 2023 vai ser o melhor ano da sua vida. Diga amém. Aí se você não tiver fé, você vai dizer: será? Está tão difícil. Isso é um princípio que precisa ser restaurado na nossa vida. Ter fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. A fé você só precisa acreditar, mas muitos deixaram de crer. Se esqueceram que a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus, queridos. Nós precisamos restaurar o princípio da aliança, para que sejamos um. Só tem um jeito de sermos um: restaurar o princípio da aliança. Ter uma aliança verdadeira. Porque se nós, queridos, não tivermos uma aliança verdadeira, isso eu não estou falando somente das Shekinah, mas estou falando isso de uma igreja local. Shekinah 5, Nacional, Norte, Candeias, Guajará. Está crescendo. Um dia nós vamos subir aqui e nós vamos, não sei que idade a gente vai ter, pastor. Se Jesus não voltar, a gente um dia vai dizer: Shekinah de Paraná, Shekinah Ariquemes, Shekinah Vilhena. Se você crê, diga amém, dê um forte aplauso ao Senhor. Isso é fé. Porque você deseja ser pastor de verdade? Você quer líder? Então se prepare, porque aqui tem um pastor. Então você vai ser enviado. Nós não vamos inchar o lugar. Nós vamos preparar pastores para enviar para a obra.
É assim que funciona. Isso é voltar ao princípio. Voltar ao princípio, queridos. Porque se a gente não for um, vai haver disputa. A minha igreja é melhor. O louvor da minha igreja é melhor. Ai, aquele irmão lá é melhor. A célula tal, tu viu? A célula tal, aquele líder é melhor do que o outro. Ei, pregue a palavra de Deus, porque diante de Deus nós somos todos iguais. Abre a sua boca e deixe que o Espírito Santo flua através de você. Ah, pastor, a gente tem que ter muito cuidado com o espírito chamado inveja. Chega um irmão novo na igreja. Se os antigos não querem funcionar, o novo que chegar vai funcionar. E aí quando ele entrar por aquela porta e os discípulos entrar atrás dele, você não é para olhar assim, chegou agora, já é líder, está fazendo o trabalho que você não está fazendo. Aí não é para ter inveja, é para se alegrar. É para dar grito de júbilo. Vamos lá. Meu Deus. Ou seja, nós precisamos restaurar o princípio de honra, para que possamos prosperar em tudo. Princípio da honra. Eu sempre falo para os nossos discípulos, eu digo, eu honro vocês, para vocês aprenderem a honrar os outros também. Eu não espero só a honra. Não, nem gosto disso. Mas eu gosto de honrar. Eu gosto de cuidar. Gosto de ir na tua casa. Não é nem para comer a tua janta. O teu almoço. Só para te honrar. Mas se tiver comida a gente come. Mas vamos lá, queridos. Restaurar, retornar aos princípios, é viver uma vida tranquila, sossegada sobre a terra. Jeremias, vou correr aqui. Jeremias 18:15 diz: contudo o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas. Jeremias 18:15, depois você medita aí. Ou seja, andar por veredas afastadas e não aplainadas é fazer os nossos próprios atalhos, que são caminhos de perigo para a nossa alma. Quando saímos dos princípios, saímos da vontade de Deus, do seu plano soberano para nossas vidas. A vontade de Deus, queridos, é que andemos em suas veredas antigas, ao caminho da eternidade, um caminho agradável, aplausível, próspero e sobremodo excelente. Meu Deus, estão me ouvindo aí? Te liga na palavra. Às vezes você tem andado por caminhos, eu não sei se tem alguém que mexe com terraplanagem, quer deixar tudo certinho. Mas tem muita gente andando em caminhos tortos, esburacados. Sabe por quê? Você saiu da rota. Você quebrou princípios. Quem quebra princípios cai no buraco. E só tem um jeito de você não morrer nesse buraco. Escute, pare de cavar esse buraco. Aceite ajuda. Porque se você não aceitar ajuda, cada vez mais esse buraco vai ficar mais profundo. A chegar a um ponto que ninguém vai mais ouvir nem a tua voz com o teu pedido de socorro. Deus está falando forte aqui. Volte. Volte. Sabe, queridos, no livro de Deuteronômio nós falamos aqui, o Senhor lhe deixa claro que tudo o que está ordenado em sua palavra é para que obedeçamos. E nada deve ser acrescentado nem diminuído. Porque agindo dessa forma, querido, nós estamos adquirindo sabedoria e entendimento, para que todos os povos, ou seja, por onde você andar, por onde você for,
As pessoas vão ver, aqui está um homem de Deus e uma mulher de Deus. Tem muitos de vocês que, se voltarem ao princípio de verdade, ou que hoje tomem uma decisão, vai ter empresa que vai te contratar que está quebrada, mas quando você chegar lá, você vai ser igual José. Aquela empresa vai prosperar, aquela empresa vai avançar. Tem pessoas aqui que, se você endireitar as suas veredas, andar pelo caminho certo, queridos, você que é empresário, a sua empresa vai prosperar poderosamente, vai crescer, vai chegar negócio nas tuas mãos que você nem imagina. Deus faz isso. Mas eu preciso entender que eu preciso me consertar. Eu tenho que ver como as pessoas têm me visto. Tem gente que diz, eu não estou nem aí para o que falam de mim. Se falam alguma coisa de ti, é porque tem alguma coisa. Deixa eu dizer uma coisa para ti. A Bíblia diz que quando tu vem ofertar, se tu souber que alguém tem alguma coisa contra ti, se alguém tem alguma coisa contra ti, não é a pessoa vir a você, vai lá e se conserta. Vai lá, pastor, se vira, jejua, ora, mas resolve essa situação. Voltar ao princípio. Deus, queridos, estabeleceu um caminho, uma vereda para que o seu povo possa trilhar e encontrar descanso para as suas almas. Jeremias capítulo 6, versículo 16, 17 diz, assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai, pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele. Também, olha o que o Senhor diz, pus atalaias sobre vós, dizendo, estais atentos ao som da trombeta. Mas dizem, não escutaremos. Você sabe quem são os atalaias? Da igreja. Os pastores que Deus tem levantado. Nós estamos falando aqui, se conserte. Volte ao princípio. Se conserte. Deus está falando, volte. Não pare. Vença o orgulho. Jogue esse orgulho fora. E volte. Volte ao princípio. Volte ao princípio da obediência. Volte ao princípio da santidade. Volte ao princípio de oração. Porque o seu tempo de igreja não é passaporte para os céus. Passaporte para os céus, queridos, é caminhar, é andar nos princípios de Deus. Nos princípios que a Bíblia nos ensina. Mateus 3,3 diz, cumpre-se a profecia de Isaías sobre João Batista, o homem escolhido para endireitar as veredas e preparar o caminho do Senhor. A nossa missão, pastores que aqui estão, é preparar o caminho, é falar para esse povo, endireitai os vossos caminhos, endireitai as vossas veredas, porque o Senhor vem, Ele vai voltar para levar a sua igreja, e você precisa estar preparado. Porque se você não estiver preparado, sinto muito lhe dizer, você apenas vai ver o arrebatamento e não estará nele. Leve a vida cristã a sério. Volte. Volte ao princípio. É um louvor, né, pastor, que fala voltando à essência da adoração. Lembra daquele? Deus está ministrando tão forte nas nossas vidas. Tão forte aqui, queridos. Que quando eu vi o pastor Marcelo no teclado, eu disse, meu Deus, lá do início, eu olhava, falei assim, tá tudo certo. Eu olhava para ele e digo,
Quem é? Olha só. Ele toca, ele canta, ele prega. Ele é demais. Estava com saudade, viu, pastor? Voltou ao princípio, viu? Voltou ao princípio. Está começando pelo altar. Nós, pastores, nessa palavra estamos sendo corrigidos. Precisamos voltar ao princípio. Para ir encerrando, queridos. Eu sou do tempo, eu falei isso na igreja esses dias. Eu sou do tempo que tinha tantas pessoas, tantos visitantes, que o apóstolo falava que os mais antigos dê lugar aos visitantes. Vocês lembram disso? As crianças, vem tudo para cá. Vem para o altar. Esse tempo está voltando. Vai voltar em todas as Shekinahs. Sabe por quê? Porque nós estamos voltando ao princípio. Nós estamos voltando ao princípio. Vamos voltar com as grandes vigílias. Vamos voltar com as grandes vigílias, aonde a grande maioria era batizada no Espírito Santo. Gente que não conhecia a palavra, entrava pela primeira vez na igreja, era cheio do Espírito Santo. Isso porque havia uma igreja que caminhava no princípio. Se nós caminharmos no princípio, nós veremos isso e muito mais. Porque Deus conta conosco. Deus conta com os pastores, Deus conta com a igreja, com você que é líder. Procure seu pastor depois e diga: eu vou voltar ao princípio, eu vou voltar a liderar. Coloque a mão na minha cabeça, me abençoe e me envie, porque eu vou voltar a liderar. Nós somos uma igreja em células. Não adianta querer ver que a igreja crescer sem você. Dê um passo de coragem para liderar. Não adianta olhar: ai meu Deus, a igreja está vazia, porque você continua sentado e deixou de liderar. Comece a liderar. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia.